Glória a Deus por esta noite, por esta manhã. Toda vez eu me esqueço, é o costume da noite. Consagração é muito bom, que é o momento que a gente se liga mais com Deus. Então quero dizer aos irmãos que não estranhem quando as lutas se levantarem, porque quanto mais a gente se dedica, as lutas aumentam mais. Mas Senhor, agora que eu estou te buscando, as coisas estão ficando mais difíceis. É assim mesmo, é normal, então não se preocupe. De graça a Deus, porque a palavra de Deus está se cumprindo em nossa vida, amém? Então o inimigo ele não está satisfeito com a tua comunhão com Deus. Ele não está satisfeito, ele vai tentar de várias maneiras para tentar fazer você sair dos caminhos, perder o foco, sair da presença do Senhor. Mas por esta palavra você só agradeça a Deus, porque Deus está no controle de tudo, amém? Meus amados irmãos, aqui diz o título que Jesus ele acalma uma tempestade. E a partir do versículo 35, Marcos escreve assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Amém. Marcos deixou bem claro a missão de Jesus aqui na terra. Jesus sempre caminhava de cidade em cidade com seus discípulos para pregar a palavra de Deus, para pregoar o reino de Deus. Em uma ocasião, o Senhor estava com seus discípulos nos barcos e outros barcos estavam acompanhando a Jesus. E Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. Ele estava no barco e naquele momento diz a Bíblia que Jesus, os discípulos, despedem as multidões e embarcam para outra margem do rio. E Jesus estava no barco com os discípulos, obviamente. Eu quero parar aqui e trazer uma reflexão para a igreja amada do Senhor. Todos nós que estamos aqui temos uma missão de seguir em frente. Jesus nunca disse vá, se não der volte, não. Ele disse sempre vá adiante. Em outro momento da mensagem de Deus, ele diz: aquele que coloca a mão no arado, não olhe de hipótese alguma para trás. Se eu olhar para trás, se a igreja está olhando para trás, a igreja está se acovardando. Jesus disse: sempre avance. Mas Senhor, está difícil, não vou conseguir. Não tem problema, avance, porque Ele se responsabilizará da tua vida. E Deus ele vai te dar força, vai te dar entendimento, sabedoria, para você caminhar sempre à frente. Não pode voltar. Então tire da sua cabeça o parar, o recuar. Não reclame se está muito difícil, porque é normal a dificuldade. O guerreiro que é fiel, ele sempre está sendo posto em momentos, em situações de grande e extrema dificuldade. Então pense comigo, você é uma guerreira de Cristo, você é um guerreiro de Cristo. As dificuldades vêm para os melhores guerreiros de Cristo.
Então tira da cabeça o voltar e o recuar. Tira isso do teu vocabulário, desistir. Não, sempre adiante. Mas Senhor, torou minhas pernas, não tem problema, Deus dá pernas novas. Senhor, o meu braço quebrou-se, não tem problema, Deus te dá um braço novo, mas você tem que seguir em diante. Senhor, eu estou perdendo sangue, a minha vida está se acabando, não tem problema, Deus te dá sangue novo, dá osso novo, Deus ele dá força a você, e você sempre vai ter que seguir em diante. Agora, o problema da igreja atual é uma coisa que todos nós seres humanos muitas vezes tiramos o olho de Jesus e o foco de Jesus e a gente perece. Por quê? Em outra ocasião, falando de barco ainda, estava Pedro e os discípulos naquele barco e de repente viram um fantasma. Será que é um fantasma? Quem é aquele que vem sobre as águas? Aí o Senhor Jesus disse: sou eu. Aí Pedro disse: mas se é tu, Senhor, me chama que eu quero ir até a ti andando sobre as águas. Aí Jesus disse: vem, Pedro, vem e anda sobre as águas. Pedro colocou o primeiro pé fora do barco, o segundo, e ficou em pé. E ele foi dando os primeiros passos até Jesus. Mas diz a Bíblia que Pedro temeu. A tempestade ficou muito bravia e Pedro, com medo, afundou. O problema está aí. Quando a gente está indo para o caminho, quando a gente está indo fazendo a vontade de Deus, com aquele foco, há tempestades que vão se levantar no meio do caminho. Se você parar, olhar a barreira, dificuldade, tamanho do gigante, você vai cair. E o que é que eu devo fazer? Não perder o foco. Passa entre o gigante. Mas Senhor, tem uma barreira aqui, não tem problema, escala a barreira. Senhor, está difícil, não tem problema, Deus vai destruir o muro de Jericó que está diante da tua vida. Está entendendo a mensagem, irmãos? Você não pode perder o foco de Jesus. Pedro perdeu o foco de Jesus. Naquele momento ele temeu a tempestade e afundou. Tem muito crente afundando porque dá vazão à tempestade. Está olhando o tamanho da dificuldade. É normal que a gente se preocupe no nosso dia a dia, dificuldade, isso traz um aperreio para a nossa vida, mas nós temos que ter sempre em mente: aquele que me chamou é fiel para cumprir as suas promessas. Aquele que me chamou está me capacitando para me fazer chegar a outra margem. E nós temos um objetivo, é chegar até a outra margem, para obter o que? O sucesso. E quando chegar lá, a gente vai dizer: missão cumprida. Eu cheguei, Jesus, porque tu me ajudaste. Aí os discípulos estavam com Jesus no barco, e diz que naquele momento, aqui no versículo 37, se levantou-se um grande temporal. E quando se fala em temporal, esse temporal dificilmente ele vai ser a favor da nossa vida. O temporal ele se levanta para trazer dificuldade para a nossa vida. Se você quer atravessar uma margem, então essa tempestade vai vir contra para você não atravessar a margem. É aí que dá aquela sensação: Senhor, eu estou remando tanto, mas eu não consigo sair do lugar. Senhor, estou fazendo tanto esforço, mas eu tenho uma sensação e a ideia de que eu permaneço do mesmo jeito, na mesma posição. Por mais força que você pegue os lemes e faça esforço para chegar na outra margem, parece que você não está chegando lá. Parece que você está parado e no mesmo lugar. Quem já teve essa sensação? Todos nós tivemos já um dia
essa sensação. Por mais que eu faço, eu não consigo ter o sucesso. Por mais que eu me esforce, eu não estou conseguindo crescer, dar aquele pulo, aquele salto. É normal. Mas lembre-se de uma coisa: Jesus está no teu barco. Jesus está dentro do teu coração. Jesus está na tua família. O que não pode é você se esquecer que você convidou Jesus. A partir do momento que você convida alguém e não dá atenção a ela na sua casa, aquela pessoa vai se sentir o quê? Rejeitada. Tem muitas pessoas, até por inocência, rejeitando Jesus, ou por ouvir pessoas estão rejeitando Jesus. É aí que alguém diz: mas tu diz que é crente, tu diz que teme a Deus, tu diz que é um servo de Deus e não sai disso. Olha a vergonha. Então, que por esta palavra todos vocês não se esqueçam de Jesus, porque a partir do momento que Jesus entrou no nosso barco, Ele é quem vai tomar a proteção, a providência. É Ele que vai conduzir a nossa embarcação até o porto seguro. É Jesus que vai se encarregar de dirigir, de guiar os nossos passos pelo caminho que lhe agrada. Não perca o foco de Jesus e não rejeita Jesus. Se lembra de Marta e Maria? Marta estava preocupada com os afazeres do dia, mas Maria parou. Opa, Jesus está aqui na minha casa. Eu vou parar aqui o meu serviço e vou dar atenção a Jesus, porque eu quero os ensinamentos de Jesus. Mas Marta estava com as preocupações do dia. Ela estava se preocupando. Ela foi até Jesus e disse: mestre, tu não se incomodas que minha irmã esteja aí? Manda ela vir me ajudar. Mas naquele momento não era para Marta estar preocupada com isso. Naquele momento é para Marta dar atenção a Jesus. No momento que a dificuldade se levantar, você vai ter que dar atenção a Jesus. Você vai ter que orar mais, buscar mais, ir mais à igreja do Senhor Jesus, orar mais, se dedicar mais, porque a tempestade chega para você parar, mas você vai dizer a Satanás: eu não vou parar. É agora que eu vou orar, é agora que eu vou buscar, é agora que eu vou clamar mais ao Senhor Jesus. Aí Ele vai sorrir de você: ah, tu vai conseguir nada, tu é tão fraquinho, tu é tão fraquinho. É verdade, eu sou fraco, a igreja é fraca, mas o Deus poderoso é forte, e Ele te dá força para você ir até adiante. Ah, mas eu vou mandar uma tempestade e eu vou derrubar o teu barco. Vai não, porque Jesus está no teu barco. Jesus não perdeu o controle e nem a direção do barco. Jesus estava lá, mas Jesus estava o quê? Dormindo. Jesus nos ensina uma lição muito grande aqui. Jesus estava na polpa do barco dormindo, e os discípulos estavam lá atravessando aquela margem. Aí de repente foi começando o temporal, o tempo foi se fechando, o vento forte, e o mar ficou muito bravio, e aquele barco estava a ponto de virar. Por quê? A água estava entrando dentro do barco, e Jesus estava dormindo. E diz a Bíblia que os discípulos se desesperaram quando observou aquele fenômeno natural. E eles estavam naquele meio do mar, eu imagino, e a água entrando naquele barco. E quando a água entra no barco, ele fica pesado. Se lembra aquele episódio de Jonas? O pessoal teve que jogar a embarcação fora, para o barco não ficar pesado. Porque tudo aquilo que traz peso para a embarcação na navegação, a facilidade dele afundar é mais rápido, de virar é mais rápido. Então a água estava entrando dentro do navio, e eles ficaram com medo de afundar. Nesta manhã, eu não sei qual é a tua dificuldade, a tua tempestade, o teu gigante, o teu muro, mas eu quero dizer: fica calmo, fica tranquilo, fica na tua posição,
porque Deus está no controle de tudo. Creia no Senhor Jesus, Ele está no comando de tudo e da situação da tua vida. É normal a gente se preocupar, é normal. A mãe se preocupa com o filho, a gente se preocupa no trabalho, está tudo fluindo, mas imagina, de repente um problema grande acontece. Não é para perturbar? Acontece, são coisas da vida, mas nós não podemos perder o foco. Jesus está comigo. A dificuldade se levantou, mas Jesus está comigo. Senhor, resolve esse problema, Senhor. Eu não consigo resolver, é grande para mim, e Jesus vai resolver. E quando eu li essa mensagem, eu imaginei uma reflexão. A água entrando no barco trazia peso. Na nossa vida, irmãos, pode ser que a água seja alguém que está com você, e esse alguém está trazendo peso para o teu barco, porque você quer caminhar, mas alguém está perto de você, colocando peso no teu barco. A água não é a água que a gente toma, a água que eu falo é a água, a pessoa. Eu disse, meu Deus do céu. Então, se essa água trazia peso, tem muitas pessoas trazendo peso para a nossa vida, e esse peso precisa ser eliminado com mais pressa e com urgência, porque tem alguém na nossa embarcação que não está com a gente. Ela só está ali por aparência, ela só está ali para dizer que está com a gente, mas na verdade ela está colocando peso na tua embarcação, porque ela sabe que Jesus disse, vai e atravessa o mar. Ela não está satisfeita, ela não está feliz com a ordem de Jesus para a tua vida. Não se engane, tem muitas pessoas que vêm para perto da gente, fala tão mansinho, tão bonzinho, compra lanche para você, faz tudo, mas na verdade, quando você vira as costas, ele está colocando peso no teu barco para afundar, porque ele não está feliz com a vitória daqueles que atravessam o mar. Ele não está feliz. O inimigo usa essas pessoas, e infelizmente na nossa embarcação tem muitas pessoas assim. Aonde? Na nossa família, até dentro da igreja. Irmãos, eu falo com a autoridade da Bíblia, o joio existe, o trigo existe, o trigo é de Deus, mas o joio vem para fechar, ele vem para cegar, ele vem para trazer peso para a nossa vida. E quando eles observaram o mar bravio, a água entrando no barco, eles pensaram, eu imagino, vamos afundar. Tem muita água entrando no nosso barco, vamos afundar, vamos perecer. Será que você já não teve essa ideia? Senhor, vou afundar, Senhor, vou quebrar, Senhor, eu vou perecer. Por isso que chega um momento que o próprio Deus vai tirar a água do teu navio, porque o peso é grande, o trabalho é grande, mas por esta palavra Deus está tirando a água. Tem muito momento que você diz, Senhor, que bloqueio é esse na minha vida que eu não consigo remar? É alguém parando os teus lemes. Mas por esta manhã Deus está tirando o peso do teu barco e dizendo, eu estou no comando de tudo, eu estou na tua embarcação. Aí Deus tira essa água que é o peso, e você vai seguir adiante, você vai seguir em frente, para a glória do nome de Jesus. Só que diz a Bíblia no versículo 38 que Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram-lhe e lhe disseram, mestre, não te importas que pereçamos? Aí o versículo 39, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Palavras de Jesus. Ele está dizendo ao meu e ao teu coração nesta noite,
vento e mar, aquieta-te nesta manhã contra a vida do meu servo e da minha serva. E naquele momento Jesus se despertou do sono, porque os discípulos foram lá incomodar o sono de Jesus. Tem momentos na nossa vida que a gente vai se questionar: Senhor, tu não está me vendo não, Senhor? Olha que dificuldade, o Senhor não tomou providência, o Senhor não está agindo, Senhor. O Senhor vai deixar eu perecer, vai deixar eu aqui desse jeito? Aí Jesus, que não dorme, aquele quando estava em carne e osso, ele dormia. Mas Jesus espiritual, ele não dorme. Ele está todo o tempo e 24 horas a nos vigiar, a nos proteger. Até quando a gente vai dormir, ele está aguardando a gente 24 horas. E Jesus dormia em meio à dificuldade. O que é que isso nos ensina? Faça como Jesus. A tempestade vai vir, o gigante vai vir, a barreira vai ser formada, mas fique calmo, fique quieto, confiança no Senhor. Não adianta se desesperar, não adianta se desesperar, gritar: Senhor, e agora? Não se desespere. Assim como Jesus ficou calmo dormindo em meio à tempestade, fique calmo também, sabendo que Ele é por mim e pela tua vida. Pois diz a Bíblia ainda no Salmos 3, tem uma palavra muito bonita lá, e o versículo 5 que fala assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então durma em paz, e se acorde em paz, sabendo que o Senhor te sustenta. Ele não vai deixar que você caia no precipício, mas tenha convicção que Deus ele vai agir nessa tempestade. Eu não sei qual é a tempestade, mas eu digo que há muitas tempestades na nossa vida, muitos tipos de gigantes na nossa vida, mas todos se levantam para cair no nome de Jesus. Diz um ditado: quanto mais alto, pior é a queda. Quanto mais tramarem contra a tua vida, muito mais se envergonharão. E se alguém cavar uma cova contra a tua vida, eles mesmos que vão cair. Ainda diz mais ainda a Bíblia: toda arma forjada, porque quando a gente forja uma arma, a gente tem que levantar ela. Contra a tua vida, tu a condenarás em justiça. Alguém levantou a arma, alguém tramou o plano, mas nesta manhã, diga assim: eu o repreendo em nome de Jesus. As armas caíram por terra agora, e a vitória é tua, meu irmão, a vitória é tua, minha irmã. As armas que foram forjadas contra a tua vida nesta manhã, Deus quebrou todas. Aleluia. E você vai atravessar a margem cantando o hino da vitória. Versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Então a fé, irmãos, precisa ser praticada. A fé precisa ser exercitada. Tem muitas pessoas que dizem: eu tenho fé de receber isso. Não tem fé. Elas dizem por dizer, porque observam outras pessoas falar. Mas quando você lê a Bíblia, quando você ora, você confia, você diz: eu tenho fé que isto vai acontecer, porque isto é a herança dos servos do Senhor, e esse algo, ele vai acontecer. Como diz a Bíblia, se você está ligado com Deus no céu, você crê na mensagem de Deus, aquilo que a gente falar, Deus ele vai conceder, no nome santo de Jesus. 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tem muitas pessoas que têm um ministério sério, têm a palavra, tem pessoas que ensinam a verdade, mas ainda elas parecem que estão voando e não acreditam no poder de Deus. Os discípulos é um exemplo. Andava com Jesus, fazia missão com Jesus, mas quando eles observaram que Jesus parou a tempestade, eles ficaram se perguntando: quem é esse que até o mar
e o vento se acalmou quando ele disse pare, e parou. Então os discípulos aqui precisariam confiar mais no Senhor, ter fé. É o que eu exorto à igreja do Senhor: não perca a tua fé, mas confie no Senhor, que esse mar bravio, ele vai se acalmar e você vai passar para outra margem, para a glória do nome de Jesus.